Meus amados irmãos, cursilistas do setor Itajaí, Felipe Arboit aqui de Itapema, agradecendo primeiramente a Deus por estarmos novamente reiniciando as nossas escolas vivenciais de forma remota, de forma online. Convido a todos para iniciar então essa nossa escola vivencial rezando juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós. Meus irmãos, convido a todos para nesse momento lermos e refletirmos o Evangelho dessa segunda-feira, dia 19 de abril. Você pode pegar aí na sua casa sua Bíblia, localizar o Evangelho de hoje, que está aqui em cima, né? Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. João 6, 22 ao 29. Diz assim: Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acreditais naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Evangelho de São João, proposto para a nossa leitura, a nossa reflexão nesta segunda-feira, dia 19 de abril, nos fala que uma multidão procurava Jesus.
e não encontraram nem Jesus e nem os seus discípulos. Depois de muito procurar, não encontraram eles, subiram nas barcas e foram até Cafarnaum procurar Jesus e lá o encontraram. Chegando em Cafarnaum, começaram a questionar Jesus. Rabi, mestre, Senhor, como que o Senhor chegou até aqui, nós não o vimos? E Jesus respondeu para eles assim, vou ler novamente a resposta. Em verdade vos digo, estáis me procurando não porque visse sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Ou seja, essa multidão que procurava Jesus era a mesma multidão que foi saciada no milagre da multiplicação dos pães. E por terem sido saciados antes pelo pão material, buscavam Jesus novamente, buscando novamente esse pão material que Jesus realizou lá. E Jesus meio que desmascara eles, mostrando que o que eles buscavam atrás de Jesus era o pão material e não o sinal da multiplicação. Ou seja, estavam deixando o lado espiritual, o lado sobrenatural, o lado divino, para buscar saciar o lado humano e material. E Jesus faz um alerta para eles. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde. Esforçai-vos, mas não pelo alimento que sacia a fome agora material, mas que logo mais eu vou voltar a ter fome, porque é a fome que sacia e que alimenta essa vida mundana e material que nós temos, natural. Esforçai-vos não por esse tipo de alimento, mas pelo outro alimento, o alimento que permanece até a vida eterna. Que alimento é esse que permanece até a vida eterna, que é sobrenatural? É o próprio Jesus. No Evangelho de amanhã, dia 20, nós vamos ver ali que Jesus se apresenta como o pão da vida. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, que completa o Evangelho de hoje. Então Jesus faz um alerta àquela multidão que procuravam ele nessa passagem que João nos conta. Faz um alerta. Vocês estão deixando o essencial de lado. Vocês estão deixando de buscar as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas espirituais, a vida eterna, a graça, para buscar alimento dessa vida terrena. Só que essa vida terrena acaba. Priorizem aquilo que não acaba. Priorizem aquilo que é eterno, que dura para sempre, o alimento que sacia a fome eternamente, que é Ele mesmo, o próprio Jesus, como ele vai dizer amanhã no Evangelho. Eu sou o pão da vida. Essa reflexão, meus irmãos, cabe muito bem no momento em que nós estamos passando. Por causa do afastamento, do fechamento muitas vezes das igrejas e comunidades por causa dessa pandemia, provavelmente pode ser aí que a nossa fé tenha se esfriado um pouco. A nossa participação comunitária e eclesial tenha se esfriado um pouco. E por este motivo pode ser também que as nossas prioridades acabaram se modificando. E a gente talvez tenha colocado as coisas de Deus em segundo plano. E Jesus vem novamente e nos faz esse alerta. Não cristão, não cursilista. Priorizem as coisas do alto, priorizem as coisas de Deus, priorizem a vida na graça, priorizem o alimento que não acaba, que é o próprio Jesus. Essa reflexão, esse pensamento, nos faz refletir sobre nós mesmos hoje, que é o tema dessa nossa mensagem, dessa escola vivencial. Um olhar sobre si mesmo. Olhando para nós mesmos, eu posso dizer que houve essa mudança, esse esfriamento da minha fé, essa mudança de prioridades ou não? Se houve, Jesus nos pede, priorizem novamente aquilo que é sobrenatural, aquilo que é de Deus. Isso não quer dizer, é lógico, que nós vamos deixar essa vida natural de lado. Não, mas que em primeiro lugar venham as coisas de Deus. Que nós possamos, durante toda essa semana que se inicia, pensar sobre a mensagem desse evangelho e fazer uma autorreflexão sobre a nossa vivência cristã como cursilistas que somos. Como estão as minhas prioridades? Estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus ou não? Que Deus nos dê a graça de poder cada vez mais modificar e melhorar, evoluir a nossa vida como cristão que somos e como cursilistas.
vivendo nosso carisma, de levar o Evangelho e a vivência do Evangelho para os ambientes onde nós convivemos e vivemos. Que Deus nos abençoe. Amém. Sou pescador de Cristo, lanço as redes sobre o mar. Às vezes me desespero, vou afundar, vou afundar, vou afundar. Mas Cristo é meu amigo, Ele vai me ajudar a nadar, a nadar. Hosana, 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 Hosana. Tiruriruriru, tiruriruriru, tiruriruriruririrá. Tiruriruriru, tiruriruriru, tiruriruririrá. Meus queridos irmãos, o tema proposto para nós trabalharmos nessa escola vivencial é um olhar sobre si mesmo como cursilistas. Como todos nós muito bem lembramos e recordamos, no cursílio de 3 dias, né, no retiro que nós muitas vezes já trabalhamos, realizamos, né, quando foi o nosso também, existe uma mensagem no início do cursílio que trata exatamente sobre esse tema, um olhar sobre si mesmo. E a proposta dessa escola vivencial é refletirmos juntos, primeiramente lembrarmos, né, da reflexão que aquela mensagem, um olhar sobre si mesmo lá do cursílio traz, e fazer uma reavaliação de nós mesmos neste momento que nós estamos vivendo. Por isso que no final nós colocamos como cursilistas, porque lá no nosso cursílio, quando nós realizamos, quando nós ouvimos pela primeira vez essa mensagem, um olhar sobre si mesmo, nós tivemos uma reflexão primeira sobre a nossa vida. E hoje, depois de tanto tempo já como cursilista, a proposta dessa escola vivencial é, relembrando a mensagem do cursílio, realizarmos novamente essa reflexão sobre nós mesmos, um olhar sobre si mesmo, como cursilistas que hoje somos. Analisando a nossa vida, analisando a nossa realidade, as experiências que ultimamente estamos passando e que estamos passando neste momento. Para iniciar essa reflexão, eu tenho em mãos aqui o documento, né, Cursílio por Dentro, onde traz toda a estrutura, né, de organização do cursílio de 3 dias, e inclusive cada uma das mensagens, uma explicação bem profunda sobre isso. E na página 69 do Cursílio por Dentro, nós temos aqui então a mensagem, né, que estamos falando, um olhar sobre si mesmo. No início da explicação da mensagem, aqui no Cursílio por Dentro, nós temos os objetivos dessa mensagem. Por que que ela existe? Por que que ela está no cursílio? O que que ela quer? O que que ela busca realizar nos neocursilistas que lá estão? Algumas questões importantes, como objetivos dessa mensagem, estão aqui. Por exemplo, um dos objetivos da mensagem, um olhar sobre si mesmo, é mostrar ao cursilista a necessidade e o caminho para encontrar com sua própria identidade. Lá no cursílio nós vimos, e já ouvimos tantas vezes isso também, que sempre é necessário, meus irmãos, a gente realizar uma autoavaliação, ou seja, avaliar a nós mesmos. Ter este encontro pessoal, em primeiro lugar, com a minha própria pessoa. Por que isso? Por que dessa necessidade? Porque quanto mais eu me conhecer, melhor, mais claro ficará para mim
aonde eu preciso melhorar, mudar, transformar, converter, para cada vez mais ser melhor como pessoa, como cristão. Então, aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo, volta neste momento, nessa escola vivencial, a tentar fazer com que nós pensemos novamente sobre isso. Conhece-te a ti mesmo. Quem és tu? Quem sou eu para mim mesmo? Quem és tu agora? Pergunte para você mesmo, quem sou eu hoje? Lá no meu cursilho, alguns anos atrás, quando você fez essa pergunta, essa autoavaliação sobre a tua mesma pessoa. Compare o que tu és hoje com aquilo que tu era quando tu fez o teu cursilho pela primeira vez. Houve, com certeza, uma evolução, porque a graça de Deus estando em nós, ela é eficiente, ela muda, ela transforma. Qual a diferença, meus irmãos, da pessoa que eu e que você, que nós éramos no nosso cursilho e a pessoa que somos hoje? Em que nós melhoramos? Em que nós evoluímos? Em que nós pioramos também? Lembrando que nós somos seres imperfeitos, temos defeitos, temos quedas. Além disso, também esse objetivo dessa mensagem, um olhar sobre si mesmo, também nos faz pensar assim: no último ano, dessa pandemia, de tudo isso que estamos vivendo como sociedade, o que tu era, o que eu era, o que nós éramos antes de iniciar a pandemia e o que somos agora, o que mudou? O que me fez evoluir? O que eu aprendi? No que eu piorei ou no que eu caí? Vamos pensar, vamos refletir sobre nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a proposta da mensagem, um olhar sobre si mesmo no cursilho, e a proposta dessa escola vivencial para nós hoje. E aí continua os objetivos da mensagem. Diz assim: outro objetivo, ajudar cada indivíduo a perceber-se a si mesmo, conhecer-se melhor e no mais íntimo do seu ser, sem medo, sem fugas de si, de sua própria realidade. Ajudar cada indivíduo a perceber-se e a conhecer-se. Podemos dizer, meus irmãos, que nós nos conhecemos? Hoje eu posso dizer que eu me conheço, que eu sei quem sou eu? Quem sou eu? Quais características e defeitos hoje eu tenho? Quais características e defeitos você tem hoje? Que no último ano, por causa da pandemia, por causa de tudo que estamos vivendo, pode ser que alguma qualidade nova surgiu em mim, por algum aprendizado que eu passei, que eu tive nesse ano que passou, mas também pode ser que apareceu novos defeitos, também como consequência de tudo que estamos vivendo. Quais qualidades novas, quais defeitos novos surgiu em mim, surgiu em você? Vamos pensar. Outro objetivo da mensagem diz assim: ajudar a despertar sua consciência moral em relação à coerência entre a sua imagem pública e a sua imagem real. Meus irmãos, facilmente nós podemos cair no erro, no equívoco de viver de duas formas. Pode ser que para os outros eu seja uma pessoa, mas na vida real eu seja outra. Pode ser que na minha vida particular eu seja alguém, que lá na minha vida pública, no meu dia a dia, eu não demonstre isso. Demonstro ser outra pessoa, diferente daquilo que eu realmente sou. E um olhar sobre si mesmo nos questiona isso e nos cobra essa consciência moral. As minhas qualidades, os meus valores, o meu jeito de viver, o meu jeito de ser, o meu jeito de me comportar na sociedade, reflete realmente aquilo que eu sou
na realidade ou não? Como está isso? Há coerência entre a minha vida pública, social e a minha vida particular? Quem sou eu? Quem és tu? Conhece-te a ti mesmo. Outro objetivo da mensagem, um olhar sobre si mesmo. Deixar claro que esse honesto encontro consigo mesmo é fundamental, olha só, o encontro com a gente mesmo é fundamental para os demais encontros com Deus e com os outros, com a comunidade. Meus irmãos, se eu não consigo conhecer quem sou eu, se eu não consigo deparar-me com aquilo que eu sou, eu terei dificuldade também de ter o meu encontro pessoal com Jesus Cristo, de ter o meu encontro com os meus irmãos. Por isso é necessário pensarmos e refletirmos novamente. Quem sou eu? Quem és tu? Um olhar sobre nós mesmos, uma autoavaliação, uma avaliação de nossa vida, do jeito que hoje nós vivemos, do jeito que hoje nós pensamos, do jeito que hoje nós refletimos, nós reagimos perante as situações da vida. Aquilo que eu sou no público, junto com os outros lá na sociedade, deve ser aquilo que realmente eu sou. Aquilo que realmente eu sou na vida particular, familiar, na vida privada. Novamente a questão, o que mudou desde o meu cursilho até hoje em mim? Para bom e para ruim, para melhor e para pior. O que mudou, meus irmãos, do último ano até hoje? Será que eu sou o mesmo ser humano, o mesmo indivíduo que eu era antes da pandemia e que eu sou agora? O que mudou? No que eu evoluí? O que eu aprendi com tudo isso? Quais aprendizados eu trouxe para a minha vida particular, para a minha vida cristã, para a minha vida social? Mas também em quais questões eu caí, em quais questões eu deixei de evoluir, em quais questões eu piorei, vamos dizer assim. Isso é necessário. Quanto mais eu me conhecer, melhor eu vou conseguir refletir a minha vida a partir da palavra de Deus. E com tudo isso, será mais fácil de eu corrigir os meus erros e melhorar e fortalecer os meus acertos, as minhas qualidades. Lembremos, meus irmãos, que a vida cristã ela é uma viagem, um trajeto, um caminho, aonde em todo o percorrer desse caminho chamado vida, eu sempre estarei aprendendo coisas novas, estarei evoluindo em alguma coisa. Por isso, meus irmãos, que é necessário eu sempre ter em vista quem sou eu. Quais as características e qualidades que eu tenho? Quais os defeitos que eu tenho? Para que, novamente, repito, à luz da graça de Deus, a partir da palavra de Deus, eu possa focar nas minhas qualidades e melhorar elas e aperfeiçoar elas, e também focar nos meus defeitos e erros e corrigi-los e evoluir naquilo que eu preciso. A vida cristã, a vida humana, ela é um caminho que nunca cessa, nunca termina. Só vai terminar no dia da nossa morte, quando Deus nos chamar para o seu seio, para junto dele. É uma evolução constante, em busca do reino de Deus, em busca de Jesus, o pão da vida, que nós refletimos no Evangelho de hoje. É uma busca constante. Não cessa, jamais nós devemos parar de buscar o nosso aperfeiçoamento como cristão, como ser humano, como cidadão, em busca do céu, em busca de uma vida virtuosa, de uma vida testemunhal, principalmente nós como cristãos cursilistas que somos. Como que eu vou colocar em prática, praticar
o carisma de nosso movimento, evangelizando ambientes, se eu não utilizar o meu testemunho, o meu jeito de ser e viver, para que eu aperfeiçoe o meu testemunho, a minha vida testemunhal, para conseguir evangelizar os ambientes, eu, repito, sempre tenho que questionar a mim mesmo, quem sou eu? Ter esse olhar sobre si mesmo. Meus irmãos, tudo aquilo que nós refletimos, pensamos, rezamos no nosso cursilho, não deve ficar só lá no nosso cursilho, mas deve nos acompanhar na nossa vida diária, em todos os ambientes que nós estamos, do nosso cursilho até o dia de hoje e até o final de nossa existência. Não só essa mensagem, um olhar sobre si mesmo, mas todas as mensagens do nosso cursilho devem sempre vir à tona na nossa vida, fazer com que a gente reflita novamente, mexa nas brasas, para que o fogo da fé acenda novamente. Meus irmãos, quero deixar aqui 2 questionamentos para que todos nós possamos, no decorrer dessa semana, em nossos momentos de oração pessoal, poder refletir e pensar. Primeira questão, se você puder anotar, seria interessante. Primeira questão. Quem sou eu hoje? Qualidades e defeitos. Você vai pensar em todos os momentos de oração dessa semana e vai responder isso para Deus. Meu Deus, eu sou o Felipe, com tais qualidades e tais defeitos. Meu Senhor, dai-me a tua graça para que eu consiga melhorar cada vez mais essas qualidades e corrigir esses meus defeitos. E a segunda questão que eu deixo também para que nós possamos refletir nessa semana, em nossos momentos de oração, é exatamente essa. O que mudou em minha vida desde o meu cursilho até hoje, tanto para coisas positivas como coisas negativas, e também o que mudou na minha vida, na minha pessoa, antes da pandemia, durante a pandemia, comparando com o que eu sou hoje. Durante essa pandemia, o que eu aprendi de novo, o que eu evoluí? Ou então, em que eu caí, que eu preciso voltar a melhorar? E colocar isso como intenção de nossas orações. Conhece-te a ti mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu para mim mesmo? Quem sou eu para o mundo, para os outros? Quem sou eu para Deus? E como término dessa mensagem, eu convido a todos a ouvir e cantar junto também, quem sabe, né? Quem conhece essa música? É uma música de um cantor chamado Jorge Trevisol, um cantor católico. O título dessa música é Certas Coisas para Dizer. Eu peço, meus irmãos, que vocês prestem muita atenção na mensagem que a letra dessa música traz. Porque essa música inteira, toda ela, é um questionamento para nós mesmos, que nos faz a gente pensar e refletir sobre a nossa própria vida, sobre a vida que nós estamos levando. Principalmente, o que mais me chama a atenção nessa música é a parte final dela, as últimas frases, aonde diz assim: o que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar: o que é que eu fiz com os meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei para os outros que no mundo vai continuar? Para que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Olha só que questionamento e que reflexão lindo. Pergunte a ti mesmo, meu irmão. O que é que eu fiz com os meus sonhos? O que é que eu fiz com o meu jeito de amar? O que eu estou fazendo com os meus sonhos? O que eu estou fazendo com o meu jeito de amar? O que é que eu vou deixar para os outros? Para que a minha existência nesse mundo tenha valido a pena? Que nós possamos cantar, rezar e pensar sobre isso. Amém. Vou falar certas coisas
esquecer, mesmo sem ter certeza. Mas eu prefiro dizer o que penso a respeito da vida. É que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar, pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Bom, meus queridos irmãos, então como vocês puderam ver, nessa escola vivencial de hoje, nós tivemos aí a participação de um ministério jovem, né? De alguns meninos aí que cantaram e rezaram junto conosco. Só como apresentação deles para vocês, esses jovens fazem parte de um movimento para jovens que existe lá no Rio Grande do Sul chamado CLJ, Curso de Lideranças Juvenil Cristã. É um movimento eclesial, tá? Que tem como carisma, como trabalho evangelizador, atender e formar jovens líderes cristãos da faixa etária dos 13 anos até 25, 26 anos. Esse movimento, para aqueles que não conhecem, esse movimento surgiu primeiramente em 1974 na Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E foi tão legal, foi tão sucesso, que hoje está espalhado por todo o Rio Grande do Sul, praticamente em quase todas as dioceses. Esses jovens que cantaram conosco, eles fazem parte do CLJ, do Curso de Liderança Juvenil Cristã da Paróquia Santana, da cidade de Santana da Boa Vista, Rio Grande do Sul, Diocese de Cachoeira do Sul. Eu já conhecia eles há muito tempo, acompanho o trabalho deles também, que é fantástico, que é lindo, e eu tive essa ideia então de convidar eles para que eles pudessem cantar conosco nessa escola vivencial. E eles, de bom grado, gravaram essas músicas e enviaram, até mesmo para que todos nós possamos conhecer melhor também esse trabalho aí com jovens que temos dentro da igreja, né? Da igreja católica aí. Então, esse é o CLJ, é um movimento maravilhoso que está em expansão cada vez mais lá no Rio Grande do Sul. E eles têm como carisma, eu vou ler aqui para você qual o objetivo desse movimento para jovens e adolescentes, o CLJ. Ele diz assim, de forma geral, então, o que busca o CLJ? Ele busca, através de um método próprio, né, que inclusive é um método muito parecido com o método de evangelização do Cursilho, tá? Por causa de uma questão histórica aí do surgimento desse CLJ, mas através de um método próprio, o que busca o CLJ? Criar comunidades jovens decididas a serem sinal evangelizador, especialmente entre e no meio dos outros jovens. Sinal nas famílias, nas comunidades eclesiais, nos ambientes onde esses jovens moram. Olha só, olha qual é o objetivo desse movimento. Vou repetir, criar comunidades jovens decididas a serem sinal evangelizador dentro de todos os ambientes aonde os jovens atuam. Dá para ver que esse carisma desse CLJ é muito baseado e tem como base o carisma do movimento de Cursilhos, né? Porque ele surge aí num método próprio que se baseia no método do nosso MCC, do Cursilho. Então é um movimento maravilhoso, ele forma lideranças jovens para que essas lideranças, dentro dos seus ambientes, sejam testemunhas do Evangelho e sejam jovens líderes, agente de transformação ambiental, que é basicamente isso também que é o carisma do nosso movimento. Vou deixar agora aqui, depois dessa minha explicação, um outro vídeo onde esses jovens irão se apresentar para vocês, para nós. Peço que lembremos, meus irmãos, que esses jovens precisam da nossa oração e do nosso apoio. Vamos rezar por esses jovens do CLJ, vamos rezar por todos os jovens e adolescentes que buscam cada vez mais seguir a Cristo Jesus. E que nós possamos sempre ser otimistas em relação à juventude. Os jovens querem sim seguir Jesus. Eles esperam de nós abertura, apoio e oração. Uma boa noite a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laiane. Eu sou o Ivan. E eu sou o Felipe. A gente tem um canal no YouTube que chama Cantando para Cristo e nós fazemos parte também do CLJ.
Eu sou o presidente do movimento aqui em Santana, o Felipe é secretário e o Ivan é coordenador do folclore. O CLJ significa Curso de Liderança Juvenil. Aqui na paróquia foi implantado 5 anos atrás pela paróquia São José de Cachoeira do Sul. A paróquia Santana faz parte da diocese de Cachoeira do Sul. E aqui em Santana a gente tem trabalhos no asilo, Lar do Idoso, aqui em Santana. A gente faz o projeto Humanize Seu Mundo, a gente já fez com o pessoal que trabalha na limpeza urbana, a gente já fez com cachorros de rua, a gente pagou banho e tosa para ele. Quando não tinha pandemia, a gente também fazia trabalho em escola, a gente visitava salas de aulas, fazia música, falava um pouco sobre o movimento também. A gente tem o projeto Abraço Grátis também, quando não tinha pandemia a gente podia fazer, a gente fazia na frente da igreja, fazia na praça. E a gente também fez missão ano passado, 2020, em São Lourenço do Sul, junto com o CLJ da São José e o ONDA da São José. A gente ficou durante todo o carnaval em retiro, fazendo intervenção urbana, o Abraço Grátis. A gente visitou o asilo lá de São Lourenço também, e a gente, para poder tirar os jovens do carnaval, a gente passou em retiro lá, e foi um momento muito legal, muito marcante para todos nós daqui. O CLJ é um movimento jovem, ele é feito por jovens e para jovens. Então a gente se orgulha muito de fazer parte daqui, do CLJ aqui. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho de como é o nosso trabalho, e pedimos também que vocês conheçam o nosso canal no YouTube, Cantando para Cristo. Shalom! Shalom.